Professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e esta é uma aula de Física para a turma do 8º ano B. Pessoal, então para essa aula nós vamos precisar da apostila 3 de Física, é o capítulo 14, que fala sobre esses seres humanos e suas máquinas maravilhosas, na página 363. Bom, esses humanos e suas máquinas maravilhosas. Então, aqui nós temos um desenho de uma caravela. Então, está escrito assim: segundo relatos do historiador grego Plutarco de Queroneia, um navio de grandes proporções havia sido construído e havia uma enorme dificuldade de arrastá-lo pela areia para despachá-lo para o mar. Foi então que o rei Hierão, tirano de Siracusa, pediu ao genial Arquimedes de Siracusa que inventasse um mecanismo a fim de executar tal tarefa. Na inauguração da engenhoca, Arquimedes acionou suavemente a sua invenção, cujo mecanismo era composto de engrenagens, polias e alavancas. Quando frente à multidão, o rei elogiou o feito de Arquimedes. Teria ele proferido: dê-me o ponto de apoio e eu moverei a terra. Bom, pessoal, então o que seria do nosso mundo sem as máquinas? Sem o auxílio delas, a realização de uma imensa variedade de tarefas seria muito difícil e demorada, quando não impossível. Afinal, sem uma simples furadeira, não conseguiríamos nem mesmo fazer um furo numa chapa metálica. As máquinas estão presentes em nossas vidas desde os tempos mais remotos. Há milhares de anos, antigas civilizações como os gregos, sumerianos, egípcios e caldeus, assírios, fenícios e chineses já utilizavam máquinas compostas de rodas, alavancas, cunhas, parafusos, polias e outras mais complexas, com o arado, associação de engrenagens, rodas d'água e moinho. Ao conceber, construir e utilizar essas máquinas, esses povos objetivaram possibilitar, facilitar e agilizar todos os processos manuais relacionados ao seu desenvolvimento, como construir cidades, praticar a agricultura, criar animais, ampliar o comércio e vencer combates militares. Com o passar dos séculos, novas e cada vez mais complexas máquinas foram sendo concebidas. Muitas delas possuem diversas características comuns, fundamentais de funcionamento. Boa parte dessas características está presente nas máquinas simples, como as alavancas, as polias ou rodanas, as rodas e os eixos, as engrenagens e os planos inclinados. Então, pessoal, com esse capítulo nós vamos entender a importância das máquinas. Então, nós sabemos que existem as máquinas simples, como, por exemplo, uma vassoura. Uma vassoura pode ser considerada uma máquina simples, um abridor de garrafas. Pode ser considerado também uma máquina simples, um alicate, uma tesoura. E nós sabemos também que existem as máquinas complexas, que são aquelas que precisam de eletricidade, são aquelas que precisam de um motor para o seu funcionamento. Então, com esse capítulo, nós vamos entender como que essas máquinas simples funcionam. Alavancas. Os egípcios, assim como muitos outros povos da antiguidade, eram exímios construtores. A fim de conferir resistência e durabilidade aos seus templos e pirâmides, os egípcios utilizavam imensos blocos de pedra como elementos construtivos. Para obter blocos com o formato e tamanho desejados, os operários faziam inicialmente furos nas rochas matriz, com cinzéis de cobre, um metal muito mole. Em seguida, cravavam estacas de madeira secas nesses furos. Ao molhá-las, a madeira inchava, provocando o fissuramento da rocha. Por último, bastava destacar o bloco com o auxílio de alavancas. Bom, o que é uma alavanca? Uma alavanca é, basicamente, uma barra rígida
reta ou curva, que pode girar em torno de um ponto de apoio. Algumas alavancas têm como finalidade a amplificação de forças, como é o caso de uma chave de boca, ferramenta utilizada para desatarrachar porcas e parafusos, de cabeça sextavada. Outras têm como finalidade a redução de forças, como é o caso de uma pinça. De um modo ou de outro, o princípio do funcionamento das alavancas é semelhante em seus diversos usos e, por isso, pode ser estudado a partir de um experimento muito simples que nós faremos assim que possível. Então, assim, as alavancas, elas é fácil nós encontrarmos uma alavanca, por exemplo, num parque de diversões. Então, uma simples gangorra é um exemplo de uma alavanca. Ou mesmo quando nós abrimos uma garrafa com uma tampa de metal e utilizamos um abridor, o abridor ele funciona como uma alavanca. Então, pessoal, deem uma olhada nessa imagem. Essas proposições podem ser formalizadas e generalizadas fisicamente a partir do esquema seguinte. Então, olha só, pessoal, o que nós temos nesse esquema? Nós temos aqui o ponto O, o ponto de apoio também chamado de fulcro. FA e FB são as forças aplicadas nas extremidades da barra, cujo peso é considerado desprezível em relação à intensidade dessas forças. Caso existam dois corpos A e B apoiados nesses dois pontos, essas forças terão a mesma intensidade que os seus pesos, ou seja, FA é igual a PA, FB é igual a PB. B e A são as medidas de braços de alavancas das forças FA e FB, respectivamente. O braço de alavanca de uma força é o segmento que representa a distância entre esse ponto e a linha de ação dessa força. As grandezas FA, FB, BA e BB se relacionam através da seguinte expressão, conhecida como Lei da Alavanca de Arquimedes, onde FA vezes BA é igual a FB vezes BB. Ou seja, pessoal, em outras palavras, o O é o ponto de apoio, o BA é uma distância do ponto de apoio até a extremidade e o BB é a distância do ponto de apoio até a outra extremidade. Então, como vocês podem ver na direção da seta, que está indicando para baixo. Por isso que nós dizemos que FB corresponde a PB. O que é o P mesmo? P é a força-peso e FA corresponde a PA, porque PA corresponde à força-peso. Lembra? Força-peso, aquela força que puxa tudo de cima para baixo, onde nós iremos utilizar a aceleração da gravidade. Como vocês aprenderam no último capítulo, que a aceleração da gravidade, que nós representamos pela letra G, aqui no nosso planeta, Terra, né, como não é uma esfera perfeita, nós podemos considerar em torno de 9,8. Geralmente, nos exercícios, a gente considera G igual a 10, porque 10 esse valor está arredondado e facilita os cálculos, tá? Então, FA corresponde a PA, força-peso, do corpo que estaria nessa extremidade A, e FB corresponde à força-peso B, que seria o corpo que estaria na extremidade do lado oposto. Momento de uma força, torque. O produto entre a intensidade de uma força e a medida de seu braço de alavanca é denominado momento M ou torque. No Sistema Internacional de Medidas, a unidade de momento é N vezes M. Quanto maior for o momento de uma força, maior será a tendência de giro provocada por essa força e vice-versa. Um instrumento que mede o momento de uma força é denominado torquímetro. Ele é muito utilizado por mecânicos para apertar parafusos, porcas, sem espaná-los ou deixá-los frouxos.
Pessoal, olha, importante. Classificação das alavancas. Está na página 368. Então, seria interessante que vocês escrevessem importante nessa página, porque é necessário que vocês saibam classificar os tipos de alavanca. Então, assim, de acordo com as posições relativas entre a força potente, FP, e a força resistente, FR, e o apoio, existem três tipos de alavanca. Primeira alavanca é a interfixa. O apoio encontra-se entre o ponto de aplicação da força potente e o ponto de aplicação da força resistente. Pessoal, notem que na alavanca interfixa, a mão está empurrando para baixo. Alavanca interresistente. Então, assim, o ponto de aplicação da força resistente se encontra entre o apoio e o ponto de aplicação da força potente. Pessoal, vejam a posição da pedra, que ela está bem no meio, tá? E a mão está indicando que ela irá subir, ou seja, está para cima. E no caso da alavanca interpotente, o ponto de aplicação da força potente se encontra entre o apoio e o ponto de aplicação da força resistente. Então, pessoal, olha só, na interpotente, a mão está no meio, está bem no meio, está indo para cima. Na interresistente, a mão está na ponta, a pedra está no meio, né, no caso o corpo, e a mão está indo para cima também. E na interfixa, a mão está indo para baixo. Polias e suas associações. Segundo relatos históricos, para defender a cidade de Siracusa, Arquimedes teria concebido uma máquina de guerra semelhante a um guindaste, cuja função era virar os navios dos invasores inimigos. Como havia uma espécie de gancho na extremidade da corda do guindaste, essa temida máquina ficou conhecida como Garra de Arquimedes. Uma polia ou rodana é um disco perifericamente sulcado que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Neste sulco, denominado gola, passa um fio ou uma corda, um cabo, que contorna parcialmente a polia. No seu varal de roupas, é bem possível que você encontre algumas polias. Entretanto, elas também se encontram nas academias de ginástica, em guindastes, em barcos à vela, em oficinas mecânicas, etc. Então, as polias têm múltiplas funções, como veremos nas atividades seguintes. Bom, plano inclinado. A pirâmide de Quéops foi construída há cerca de 4.500 anos. Afinal, como os antigos egípcios conseguiram empilhar mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um com cerca de 2,5 toneladas até alcançar cerca de 140 metros de altura, e tudo isso em apenas 20 anos, segundo estudos, eles teriam utilizado das propriedades de diversas máquinas simples, dentre elas o plano inclinado. Então, um plano inclinado nada mais é do que uma rampa, ou seja, uma superfície plana e inclinada que proporciona um caminho para o deslocamento de um corpo entre dois pontos, que estão em alturas diferentes. Para que o esforço nessa tarefa seja o menor possível ou a superfície não aplica atrito no corpo, ou seja, pois está lisa, né, ensaboada ou oleosa, ou o corpo possui rodas, roletes ou ainda rodízios que estejam acoplados a trilhos fixos na rampa. A seguir, observe um bloco sendo transportado em um plano inclinado. Então, pessoal, deem uma olhada nessa imagem. Na ilustração anterior, a força F, paralela ao plano e para cima, é a força potente, aplicada no bloco, e a força P, que é vertical e para baixo, que é a força peso. É o peso do bloco. A força peso está decomposta em P, né, paralela ao plano, Px,
e PY, perpendicular ao plano, como vocês podem ver nestes gráficos. Qualitativamente, é possível observar que, quanto menos inclinado for o plano, menos intensa é a componente Px e mais intensa é a componente Py. Nessa situação sem atrito, aplica-se uma força menor para transportar a carga. Então, pessoal, é bem simples. Então, assim, quanto menor for a inclinação da rampa, menor será a força potente, né, para empurrar o bloco, nesse caso, o bloco para cima. Então, quanto menor for a inclinação, menor vai ser essa força também. Em compensação, quanto mais inclinado for, né, essa rampa, maior será a força que terá que ser aplicada a esse bloco. Ou seja, maior será a dificuldade para empurrar esse bloco para cima. Bom, pessoal, planos inclinados e acessibilidade. Bom, essa cena, né, do rapaz com cadeira de rodas, são cenas como essa que, infelizmente, são bastante comuns, né, no nosso país. A acessibilidade, no sentido mais amplo do termo, é garantida a todos nós, através de leis e normas específicas, com atenção especial aos idosos, cadeirantes, deficientes visuais. Por isso, sempre que vir alguém estacionando em frente a uma rampa ou local reservado, denuncie. Engrenagens e rodas denteadas. Dá uma olhadinha nessa imagem, pessoal, olha. Mecanismos de anticítera. Há cerca de 100 anos, um grupo de pescadores encontrou na ilha de Anticítera, na Grécia, um dos mais intrigantes artefatos de todo o mundo. Um estranho mecanismo composto de 30 engrenagens de bronze. Apesar de já estar bastante corroído e deteriorado, pesquisadores investigaram minuciosamente com o auxílio de um raio-x e descobriram que esse mecanismo foi construído no século I a.C. para fazer previsões de ciclos astronômicos, como eclipses, entre outros cálculos. Este é o mais antigo computador do mundo. Levaria mais de 1.500 anos até que outro computador com a mesma capacidade de processamento fosse construído. Então, assim, pessoal, tanto a engrenagem quanto a roda denteada ou coroa consistem genericamente de um disco que possui dentes nas suas periferias, que pode girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Então, assim, normalmente as engrenagens são acopladas, né? Diretamente umas às outras, bastando-se para isso manter a interpenetração de seus dentes, como mostra as figuras. Então, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? Nós temos aqui 3 engrenagens. Essas engrenagens têm esses dentes, por isso que são chamados de rodas denteadas, sendo que cada engrenagem, uma engrenagem encaixa na outra através desses dentes. Então, se uma engrenagem gira, fará com que as outras engrenagens girem também. Então, assim, já as rodas denteadas são acopladas umas às outras através de correntes. Enquanto rodas giram, seus dentes se mantêm adequadamente interpenetrados na corrente. Então, pessoal, nesse primeiro exemplo, né, como de um motor, nós temos 3 engrenagens que estão uma encaixada na outra através dos seus dentes. No caso daqui da bicicleta, essas engrenagens, elas estão presas a uma corrente. Então, engrenagens e rodas denteadas são muito utilizadas em vários mecanismos, por exemplo, relógios mecânicos, máquinas industriais e em transmissões de veículos, como automóveis e bicicletas. Em todos os casos, o acoplamento de engrenagens e das rodas denteadas tem sempre a mesma finalidade primordial, transmitir movimento de rotação. Você sabia? As maiores e as menores máquinas do mundo. Uma das maiores máquinas do mundo é a
Tankiraf SRS 8000, fabricada por uma empresa alemã, ela tem 14.200 toneladas de massa e 95 metros de altura e 215 metros de comprimento e é operada por apenas 5 pessoas. Com uma vida útil de mais de 100 anos, ela consegue escavar até 240 mil metros quadrados de rochas e solo por dia. Já essa menor, que é a fabricada pela Sandia National Laboratories, é um laboratório do governo dos Estados Unidos, possui poucos micrômetros de diâmetro, ou seja, a ordem de grandeza dos glóbulos vermelhos. E suas engrenagens chegam a girar 200 mil rotações por minuto. Potencialmente, ela possui uma grande diversidade de aplicações, inclusive na medicina. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, tá? Atividade 1, da página 366, 367, atividade 2, da página 368, atividade 3, página 369, atividade 4, página 370, 371, atividade 5, da página 373 e atividade 6, da página 375 e 376. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Qualquer dúvida é só chamar no e-mail, dúvidas8º@conquistaanglo.com.br e vocês também podem tirar as dúvidas nos nossos plantões, que são às terças-feiras, às 16h50. Pessoal, muito obrigada e até a nossa próxima aula.